Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como estão vocês? Eu sou o Maicon Freire. Estamos no Quebrando o Silêncio, o podcast de quem nunca teve voz. E o episódio de hoje ele é muito especial, até porque eu estou aqui com duas pessoas extremamente importantes, né? Ao meu lado, o pastor Carlos Eduardo, que vai apresentar comigo hoje o episódio, que é um episódio é, um pouco específico, né? Vamos falar aqui de alguns assuntos relacionados à educação. Estamos com o diretor da Escola Municipal Davi Lincoln, o Tiago, né? Vai se apresentar já já. É um episódio que faz parte também um pouco da nossa formação acadêmica aqui, vai ajudar no nosso trabalho de extensão. Então, nós vamos falar da ODS 4, né, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. É basicamente um plano de ação. E o 4, ele diz respeito à educação. Ele trabalha por uma educação mais equitativa, de qualidade, né? Então, a ideia do programa hoje é essa, né? Vou passar a palavra aqui para o Carlos Eduardo e obrigado a todos desde já. Bom dia para todos, né? E o assunto vai ser muito interessante hoje. Vamos falar um pouquinho sobre bullying, vamos falar também um pouquinho sobre esse papel da escola pública na formação cidadã dos nossos jovens. Então fica conosco, porque vai ser muito interessante. Trouxemos uma pessoa aqui que ela está inteirada disso dia a dia como professor e também como diretor de uma escola. E vai ser muito bom o bate-papo de hoje. Meus amigos, muito bom dia. É uma honra estar aqui, né? Aqui no podcast Quebrando o Silêncio. Obrigado, Maicon, pelo convite. Obrigado, meu amigo pastor Carlos Eduardo, estar aqui hoje tratando assuntos importantes para a nossa educação. Assuntos pertinentes ao momento em que estamos vivendo e também pensando já no futuro, né? Das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque não tem como fazer uma educação de qualidade pensando só no agora. Então a gente faz a educação de agora, mas já planejando a educação do futuro. Legal, legal. Então, Tiago, conta pra gente aí como que você acha que a escola ela pode ajudar na formação cidadã. No caso, a escola Davi Lincoln, né? Ela vai até o quinto ano do ensino fundamental? Sim, lá nós temos crianças de 2 a 10 anos, né? Ou Uhum. seja, do maternal 1 até o quinto ano, né? Hoje é uma escola aqui no bairro de Ubás, uma escola que nós temos cerca de quase 400 crianças. Você fez uma pergunta de total importância, né? Qual o papel da escola nessa formação dessas crianças? Eu acho que há muito tempo a gente consegue entender isso, que a escola hoje é o papel fundamental na vida de uma criança. E o que nós estamos contribuindo para esse crescimento, desse pensamento crítico, né? Porque a escola, por muitos anos, foi o palco apenas da gente aprender a ler, escrever, apenas de aprender a fazer conta da matemática, da geografia. Porém, com o passar do tempo, a gente vem notando essa diferença. A escola, ela é detentora de pensamentos também, de planejamentos futuros. É na escola que a criança já vai vendo qual é a aptidão que ela tem para o futuro, em que estudar, em que eu levo jeito para fazer. Então, hoje, o papel da escola é despertar isso nessas crianças, o desejo de buscar um futuro melhor. O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu quero? O que a escola está me dando como visão, né? No Davi Lincoln, eu costumo fazer bastante projetos. A gente sai bastante, eu levo as crianças. Esse ano eu fui na NUPEM, ali na UFRJ, umas 3 vezes com as crianças, mostrar a área de biologia. Lá nós fizemos inúmeros trabalhos com as turmas do quarto e quinto ano. Levei eles também lá no laboratório que eles têm do fundo do mar, né? De peixes que eles têm lá guardados lá há muitos anos. Então, assim, para levar eles para conhecer a área de biologia, né? E nós fizemos um trabalho lá enorme durante 3 dias. Então, eu acho assim, é isso, é despertar nas crianças o desejo do que eu vou ser. Por quê? A gente nota a criminalidade crescendo, a gente nota como as crianças estão se perdendo na atual geração. E o que nós, educadores, quanto escola, estamos buscando para tirar esse pensamento ou descortinar isso que o mundo oferece. Então, nós temos um desafio muito grande nos dias de hoje, porque o que a sociedade oferece é muito maior do que a escola oferece. Perfeito. O que, vamos dizer aqui, deixa eu usar uma linguagem um pouquinho meio informal, mas o que o mundo hoje oferece é muito além do que a escola tem para oferecer. Então é por isso que a gente tem que buscar estratégias, a gente precisa buscar meios
de trazer a atenção dessa criança para um futuro promissor. Tenho feito projetos junto à Polícia Militar, né? Esse ano nós fizemos vários projetos antidrogas, projeto anti-bullying, projeto antirracismo, exatamente para trazer dignidade também àquelas crianças que se sentem inferiorizadas, né? Aqui em Carapebus nós temos algumas comunidades, nós temos algumas áreas mais carentes e boa parte dessas crianças estudam lá comigo. Então eu vejo de perto essa necessidade de você investir psicologicamente numa mudança de mentalidade, numa... E como pastor também, que sou, dirijo uma igreja ali em Santa Catarina, uma comunidade também em Quissamã, a gente consegue trazer a realidade, eu não vou espiritualizar isso, mas a gente sabe que essas crianças precisam ser abraçadas, inseridas no meio social, em um meio em que talvez o pai e a mãe não tenham uma condição, porque já vieram desse meio também, lá atrás, e o que a gente pode contribuir para que essa questão de hereditariedade não siga. Investir nas crianças, dar um futuro para que elas tenham o prazer e a vontade de dar para os pais o que eles nunca tiveram. Tiago, que legal essa resposta. Eu confesso que me impactou positivamente. Eu não esperava receber tantas informações positivas assim. Me tranquiliza, até porque nós temos os objetivos assim de ser pais futuramente. Então, saber que a escola está caminhando por esse sentido de paralelo àquela formação tecnicista e formar mais cidadãos com pensamento crítico. Essa questão também de que você falou da visita lá no PEN, eu acho que na minha época, se houvesse toda essa dinâmica de aprendizagem, com certeza eu seria muito mais motivado a seguir uma carreira científica, uma carreira na graduação mesmo, uma carreira, eu esqueci o termo correto agora, acadêmica, né? Sim. Essa é a intenção. Né? Essa é a intenção. O país carece de mão de obra qualificada, de cientistas até. Eu levei eles também, Michael, aqui na Restinga, né? Para conhecer toda a praia, toda a história de Jurubatiba, né? Levei eles para fazer uma trilha ali pela questão do canal Campos Macaé que nós temos. E fizemos as trilhas com as crianças até o castelo lá. Até o castelinho, né? E aquilo foi uma coisa... Vou te falar, nós temos coisas boas em Carapebus, né? E lá eles puderam ver, no meio da Restinga tem tipo de uma flor, uma planta, pastor Carlos, que ela nasce naquele ambiente, aonde, e os biólogos que nos acompanharam nos explicou que aquele tipo de flor, alguma coisa assim, ela só nasce aonde o ar é 100% natural. E dentro da Restinga a gente pôde ver, as crianças podem conhecer as riquezas, os detalhes que tem em Carapebus. Então, trabalhar paralelo à sala de aula, eu acho que traz essas informações, traz esses conhecimentos que muitos de nós, adultos, às vezes não temos, não conhecemos, né? E lá eles puderam ter acesso às informações de como foi a formação do canal Campos Macaé. E como professor, como educador, eu pude conversar com os biólogos, como os escravos tiveram um trabalho enorme para poder fazer aquilo, né? A curiosidade que muitos ouviram é que todo aquele canal foi feito à mão, pastor Carlos Eduardo. De Campos até Macaé, os escravos construíram todo o canal feito à mão. Então eu levei as crianças para conhecer isso de perto, para ter essa visão de futuro, e foi o que o Michael falou. Talvez ali já desperta uma vontade de ser um historiador, de ser um biólogo, de trabalhar na área de geografia. Então a gente precisa focar nisso. Sair da sala de aula, claro, né? Fazer o nosso papel bem feito na escola, mas também ampliar essas informações, esses horizontes que as crianças precisam ter acesso. Sem dúvida nenhuma, hein? Pastor Carlos Eduardo, concorda que essa explanação, esse tipo de atividade vai além da sala de aula e é multidisciplinar? Porque numa expedição como essa, né, ali desenvolve-se conhecimento de biologia, de história, de outras matérias também correlatas. E olha essa questão, que questão interessante, né? Os alunos descobriram que o canal foi aberto manualmente pelos escravos, provavelmente para escoar alguma produção de alguma fazenda. Lembrando que hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. É verdade. Falei alguma coisa sobre isso hoje lá no... eu queria, diretor, fazer uma pergunta aqui. O senhor disse que na escola tem 400 crianças. Cerca de quase 400 crianças. Porque o bairro de Ubás é um bairro muito transitório, né? E aonde tem pessoas
tem essa questão de relacionamentos. Onde tem gente, tem esses atritos nos relacionamentos. E um desses problemas no relacionamento é a questão do bullying, né? Como que o senhor consegue enxergar essa questão quando existe algum caso de bullying ocorrendo? Pergunta formidável, pastor Carlos. Quando eu assumi a direção da escola, eu dei aula em 2023, era professor, né? Na escola aqui Luiz Carlos Fragoso e também na escola Luiz Davi Lincoln. Então, no início de 2004, eu assumo a direção da escola. E quando eu assumo a direção da escola, meu maior desafio foi tratar o bullying na escola. Essa foi a maior guerra que nós tínhamos lá. E aí eu comecei a pensar o que fazer. Era uma guerra, toda hora aluno na minha sala, porque me chamou disso, porque falou do meu cabelo, porque falou da minha cor, e um ataque, um ou outro, o tempo todo. Então eu falei, a gente precisa buscar estratégias para que isso ocorra, né? E o que usar? Aí procurei saber, descobri que a Polícia Militar tem um departamento que trata disso, que faz palestra, que vem às escolas, que faz... nós temos o PROERD, né? Lá no Davi Lincoln, ele funciona toda quinta e sexta-feira, né? Nós temos a presença de um policial militar toda quinta e sexta-feira na sala de aula. O policial militar vem para a escola, dá aula, fica cerca de 1 hora dentro da sala de aula, tratando sobre bullying, sobre racismo, sobre prevenção das drogas, sobre abuso sexual. Então, eu tenho hoje, dentro da Davi Lincoln, a presença da Polícia Militar tratando esses assuntos semanalmente, até o final do ano. Isso faz parte da grade dos alunos. Então, eu busquei junto à Polícia Militar e aí começamos a fazer um planejamento estratégico para isso. Reunir turma por turma e começamos a tratar sobre o bullying. Hoje, não vou dizer para você que eu cheguei a 100%, mas a 90% nós conseguimos reduzir essas questões do bullying aí. E é um trabalho contínuo. Um trabalho contínuo porque isso precisa ser falado a todo instante. Não é só fazer um projeto no início do ano e esquecer. Porque a gente sabe que a mídia hoje alimenta os celulares que as crianças têm à mão, alimenta 24 horas as coisas na cabecinha deles. Então a gente precisa manter esse trabalho funcionando e ativo. Então conseguimos aí reduzir o bullying, né? Porque isso aí afeta a mente das crianças, afeta o psicológico. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, o senhor tem noção. E a mãe falava para mim que a filha chegou em casa e estava puxando os cabelos dela, a ponto de arrancar os cabelos nas mãos. E aí a mãe foi perguntar à menina por que ela estava fazendo aquilo. Aí a menina, né, do maternal, do pré-1, uma criança de 4 anos de idade, falou para a mãe que estava tirando o cabelo porque uma coleguinha falou para ela que o cabelo dela parecia uma vassoura, que ela não queria mais o cabelo dela. Então você vê como é que uma brincadeira afeta a mentalidade psicológica de uma criança e ela cresce com aquilo na cabeça, aquilo afeta ela psicologicamente, daqui a pouco está vivendo uma depressão, daqui a pouco está vivendo um processo de ansiedade por conta de uma coisa que ela ouviu dentro da escola, de uma criança mexendo com ela. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa investir em planejamento estratégico para que isso não ocorra, porque isso aí, daqui a pouco as nossas crianças estão adquirindo doenças psicossomáticas por conta dessa questão do bullying. Perfeito, perfeito, Thiago. Existe algum trabalho conjunto com a área da saúde, um CAPS, algum atendimento psicológico para as crianças que vocês detectarem que, infelizmente, já foram afetadas pelo bullying ou algum outro tipo de problema? Total, total. Nosso município abraça, né? Graças a Deus funciona muito bem, né? Nós temos uma psicopedagoga na nossa escola e tudo que é identificado, essa psicopedagoga passa a criança numa triagem e envia aí para a área de saúde, né? Nós temos aqui a saúde mental, que funciona muito bem, as crianças são bem amparadas, bem atendidas, as crianças são prontamente enviadas a um psicólogo ou profissional que for acionado para que essa criança seja tratada aí da forma necessária. Muito bom. Só acho que hoje, já que é dita consciência negra, ainda existe bullying em relação ao racismo ainda na escola? Existe. Triste isso. Em pleno século XXI, né? A gente vê isso acontecer. E essa semana eu passei por um episódio desse, né? Eu tive um aluno que veio chorando para mim, dizendo que estavam mexendo com ele, chamando ele falando da cor da pele dele. Eu falei, rapaz, olha aqui, ó, eu sou da sua cor, eu sou diretor da escola, você está chorando por causa de quê?
você não se permita ninguém te diminuir. Não foi na escola, né? Ele falou para mim que foi num ambiente onde ele brinca, onde ele joga bola. Falei, você não se permita, não, que você pode chegar aonde você quiser chegar, você vai aonde você quiser ir. Olha, o tio não é o diretor aqui da escola. Aí aquilo deu uma segurança na mente dele, né? Mas, infelizmente, nós vivemos isso nos dias de hoje. Isso é real. Ainda tem muitas pessoas ainda que não acordaram para a vida, né? E acham que tudo se resume à cor da pele. Quando, na realidade, o que se resume é o que está dentro da nossa mente e do nosso coração. Exatamente, né? Depoimento importante, talvez até chocante, mas interessante, sabe, notar, né, que o projeto, por exemplo, do ProERG, né? Sim. Eu acredito, aí é uma opinião minha, né? Você podem me corrigir, mas que serve para moldar também o caráter e o pensamento desses alunos de maneira que cresçam com a consciência da importância de combater esse tipo de ato, né? De racismo, de bullying, de até mesmo de xenofobia. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal de conscientização, porque aí você entende muito mais do que eu como pedagogo, como professor. Imagino que seja a idade certa realmente para tratar esse tipo de. A questão, pai, que essa faixa etária de 2 a 10 anos, né, é a faixa etária que você está inserindo informações para essas crianças. A partir daí ela vai decidir o que ela vai ser, o que ela quer da vida, os sentimentos estão sendo trabalhados agora, as emoções estão sendo trabalhadas agora. Então nós temos hoje uma faixa etária que precisa ser totalmente educada emocionalmente, educada de todas as formas, porque daí em diante que ela vai definir a vida dela. Então, se a gente insere coisas improdutivas agora, daqui a pouco a gente vai estar tendo aí que estar trabalhando a questão da segurança, né? Futuramente aí para levar essas crianças para o lado da segurança pública, se a gente não souber investir da forma adequada agora, nesse momento que é dessa faixa etária de idade. E quais são as estratégias principais que a escola usa para prevenir o bullying, combater o bullying? O bullying, pastor Carlos, hoje nós temos uma lei, né? Uma lei, eu me esqueci agora o número da lei, mas depois eu posso passar para vocês, em que os pais são criminalizados caso os filhos... Primeiro vamos deixar claro aqui, o que é o bullying? O bullying não é eu mexer com você hoje, sua camisa está feia. O bullying, ele passa a ser verídico quando se torna uma coisa repetitiva. Quando você faz mais de 2, 3 vezes a mesma história. Eu chego hoje e falo do seu cabelo. Amanhã acabou, não tem mais nada disso. Não é caracterizado como bullying. O bullying é quando isso se torna uma coisa repetitiva. Amanhã eu falo de novo do seu cabelo. Na quinta-feira eu falo de novo do seu cabelo. E isso é caracterizado como bullying. Então, foi criada uma lei onde os pais são responsabilizados, né? Caso os filhos continuem tendo tendo essas atitudes, os pais precisam ser responsabilizados e respondem, tá? Criminalmente quanto a isso. Então, o que eu fiz? Eu imprimi essa lei, né, para nível de conhecimento dos alunos, colei essa lei em cada sala da escola, né, imprimi bem grande, botei em cada sala, e levei essa informação para as crianças, para que eles tenham, para que eles possam saber que existem leis que amparam eles em relação ao bullying. Uhum. E eu falei assim, quem de vocês quer que os papais sejam responsabilizados? Ninguém quer. Então, isso também fez com que a questão do bullying diminuísse, por eles estarem agora cientes, saberem que existem leis que amparam os colegas que sofrem a questão do bullying. Então, isso aí já deu uma freada, porque, poxa, agora não é só eu, agora envolve meu pai, porque muitas coisas os pais não sabem, muitas coisas os pais não têm informação. Concordo. Então, agora, eles sabendo que os pais poderiam ser informados, ser criminalizados, responder judicialmente por isso, aquilo deu uma freada neles. Então, é importante, é o que eu falei anteriormente, as crianças terem informação para isso, saberem do que está acontecendo, saber das leis, e isso fez com que uma das estratégias que nós achamos para diminuir a questão do bullying, além da presença da polícia militar, não é para botar medo, mas para botar informação de uma forma correta. Porque quem está ali trazendo a informação? A própria lei. A própria polícia militar que está dentro da escola trazendo as informações que eles têm que ter. Então, eles já vão crescer entendendo que existem leis, existem regras, e isso precisa ser respeitado, e principalmente respeitar o próximo. É isso que eu acho que... Só acho que existe uma relação direta entre bullying e a evasão escolar? Totalmente. Não tenha dúvida disso.
Porque o bullying vai fazer a criança não querer mais voltar à escola. Quando você é hostilizado pela sua cor, pela sua roupa, pelo seu cabelo, pela sua forma de vestir, ninguém quer voltar num lugar onde é maltratado. Então, pode ter certeza que uma boa porcentagem da evasão escolar se caracteriza pelo bullying. Então, a gente vê que crianças não querem voltar ao ambiente escolar, a gente precisa entender o porquê. E boa parte disso é por causa de bullying. E hoje a gente tem acesso a isso. Nós somos de uma geração aqui, eu fiz 40, né? Mas na nossa geração a gente não tinha esse controle. Ó, só Deus sabe que eu passei na escola, mas estou aqui. Né? Isso não deixou de estudar, de fazermos uma faculdade. Isso não nos impediu de chegar até aqui, sermos bons pais de família, sermos hoje homens de caráter perante a nossa sociedade. Mas eu vejo essa preocupação, sim. A boa parte da evasão escolar se dá a questões de bullying, racismo, né? Então isso precisa ser tratado para que a gente possa vencer essas situações aí que não nos fazem bem, né? É muito elucidativo, muito importante, muito legal. Voltando um pouquinho ao tema da educação cidadã, você já me contou aí que existe essas práticas integrativas, existe esse trabalho conjunto aí, multidisciplinar. Existe também algum tipo de atividade que fortaleça na criança, no adolescente, o senso crítico, o sentimento de pertencimento ao local, o sentimento de cumprir o dever legal, nas questões sociais, de cumprir a lei, de ser uma pessoa, como que eu posso dizer, responsável pelos seus atos. Então, é o que eu falei e repito aqui, nós temos trabalhado em parceria com o nosso secretário de Educação, e ele tem trazido ideias inovadoras, ele tem trazido bastante cursos para os diretores, inclusive sexta-feira nós passamos 2 dias, né? De sexta lá na UFRJ, nos aprimorando, todos os diretores da rede municipal, né? Nosso secretário nos enviou para lá, para poder estarmos aprendendo, aprimorando e crescendo, né? O que acontece nessa formação cidadã? Como eu te falei, a minha escola é de 2 a 10 anos, né? Uhum. Algumas escolas, eu respondo pelo Davi Lincoln, perderam alguns hábitos, né? Eu, toda sexta-feira, se você chegar lá no início do turno da manhã e da tarde, você vai ver as crianças no pátio, cantando o hino nacional, cantando o hino do município de Carapebus. A gente precisa manter essa cidadania em dia. Porque você pega uma criança que não sabe nem o que é o hino nacional, que não conhece nem o hino de Carapebus. Os meus cantam todos de cor, tanto o hino nacional quanto o hino do município de Carapebus. Então, mas é o que eu estou te falando, cada estratégia para a sua faixa etária. Eu busco essas informações, como eu te falei, da lei do bullying, da questão do PROERD, do investimento de políticas preventivas antidrogas na escola, e também a questão da cidadania, dos dias, 7 de setembro, hoje o dia da consciência negra. As crianças precisam ter essa informação. Porém, o meu segmento é um segmento que talvez você não vai conseguir trazer tanta informação de cidadania, né? E aí a gente já passa a tratar a partir do 6º ao 9º ano, que são as escolas do 2º segmento, que vai tratar mais de perto essa questão. Mas dentro do meu segmento, dentro da minha faixa etária de idade, a gente tem buscado trazer essa cidadania, o respeito ao próximo, né? Os deveres que as crianças precisam ter, né? A gente também tem bastante crianças autistas na escola, né, com deficiências. Então, isso a gente trabalha também a questão das prioridades, para eles crescerem sabendo que essas crianças que têm uma certa deficiência, eles precisam ter uma prioridade. Quando nós saímos, por exemplo, nós temos 2 alunos cadeirantes, né? Toda vez que a gente vai para algum passeio, eu mostro para eles que eles ficam em fila. Depois que os cadeirantes entram no ônibus, é que chega a vez deles entrarem no ônibus. Então, a gente precisa trabalhar essas questões de cidadania, empatia, porque a gente está formando cidadãos para o futuro, para o nosso país. E como eu costumo dizer, nas nossas escolas estão os nossos futuros prefeitos, presidentes, né? Os nossos advogados, os nossos futuros profissionais, estão todos hoje inseridos dentro da nossa escola. Uma coisa interessante, Maico, ontem nós estivemos lá, fazendo a nossa palestra lá, que eu percebi a escola, o seu diretor lá, ela é bem inclusiva, acesso às pessoas de deficiência, né? Cadeirante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da inclusão na escola também. Então, quando eu cheguei na escola, a gente tinha essa dificuldade, né? Levei a situação ao nosso prefeito,
Bernardo Tavares, é o secretário da época, era a Ivanete, né? E fomos atendidos. Esse ano, janeiro de 2025, prontamente o prefeito foi a primeira escola que foi contemplada com as obras, né? E aí o prefeito, juntamente com o secretário de obras, enviou toda a equipe, senta com o diretor e pergunta o que ele quer que faça na escola, para incluir essas crianças. Prontamente nós passamos por uma obra, né? Os banheiros foram ampliados, cada banheiro agora nós temos um box para crianças cadeirantes, né? Foi feita uma rampa nova para que as crianças pudessem descer. Então a gente conseguiu atender toda a solicitação das demandas de inclusão que as crianças precisam. Nossa escola hoje é 100% com ar-condicionados, né? O único lugar no Davi Lincoln que hoje não tem ar-condicionado é nos banheiros. O refeitório é refrigerado, todas as salas, biblioteca, secretaria, toda a escola hoje é refrigerada para dar o conforto necessário que essas crianças precisam. Por quê? O calor acaba fazendo com que umas crianças autistas fiquem mais nervosas. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Acaba despertando, deixando a criança um pouquinho mais ociosa, mais dispersa. Então, você mantém um ambiente refrigerado, mantém a criança na sala de aula. A hora que elas vão almoçar, não tem o calor, não tem problema de estar suando. Então, graças a Deus, a nossa escola foi muito bem atendida. Repito, respondo pelo Davi Lincoln, né? Muito bem atendida, não tenho o que reclamar. Todas as minhas solicitações como diretor foram atendidas, o prefeito mandou toda a equipe resolver e está resolvido. Não temos problema de inclusão, não temos problemas nenhum hoje na nossa escola de infraestrutura. Tudo bem montado e articulado para essas crianças. Muito bom. Para mim, esclareceu demais, demais. Gostaria de saber se... gostaria de fazer algumas considerações finais ou outras perguntas, mas foi muito produtivo, muito legal. Sim, considerações finais, de dizer que bullying é crime, é uma covardia, e esse papo aqui vai servir muito para ajudar nessa parte dessas crianças. Eu também, como negro, sofri um pouco essa questão na escola também, mas superamos, e a ideia é essa, que as crianças não tenham mais esse tipo de problema. E eu quero agradecer a Mai por esse momento maravilhoso que passamos aqui, e agradecer também ao diretor Tiago, se puder fazer agora as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade ímpar de falar um pouquinho de educação, de falar um pouquinho do nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo no município, poder contribuir para o futuro dessas crianças, né? Eu agradeço a Deus por ter me permitido viver isso, me permitir trabalhar na educação, trabalhar com crianças. Eu falo para minha esposa que agora eu sou da educação eternamente, né? Eu me apaixonei por essa área. Por quê? Eu costumo dizer que eu nasci para cuidar de pessoas, né? Já estamos aí dirigindo algumas igrejas há mais de 15 anos, eu e minha esposa, e agora me apaixonar pela educação é poder contribuir para o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, o futuro da nossa cidade. É você investir positivamente em pessoas, é você poder investir positivamente na formação das crianças. E um dia, né? Hoje já estou no 3º ano, como eu falei, passo pelas ruas e é tão gratificante você ver alguém atravessar e vir correndo te abraçar. Tio. É muito bom você estar num ambiente, você vai no mercado e alguém vem correndo e te obrigado, e você deixa um legado, você deixa uma marca nas crianças, né? Eu acho que isso vai além de qualquer expectativa, né? Isso é bom, isso nos deixa felizes de podermos contribuir. Eu costumo dizer, Maicon, que a gente pode não ter o poder de mudar o mundo, mas a gente tem a possibilidade de mudar o mundo de alguém. Perfeito. Então, que eu posso contribuir para o crescimento de crianças, de pessoas, eu acho que eu vim ao mundo para isso. É isso. Tiago, parabéns por ser essa pessoa tão qualificada academicamente falando, mas além disso, por ser essa pessoa humanizada, por tratar a educação com tanto carinho, dá para perceber que é uma pessoa vocacionada, que não está lá apenas pelo cargo. Sinto um alívio, né, como futuro pai, assim, e espero muito que outros diretores tenham, né, o mesmo sucesso que você, trabalhem com a mesma dedicação. Obrigado por dispor do seu tempo e por estar aqui conosco, tirando essas dúvidas, fazendo essa entrevista muito boa. E é Pode isso. comigo, se precisar, daqui a pouco a gente volta para
bater mais um papo. Obrigado, pastor Carlos Eduardo. Que precisar, Obrigado, estamos à disposição. Obrigado, audiência, mais uma vez, né? Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Boa